Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem guardar segredos que ninguém jamais descobriria? E se eu te dissesse que esses segredos não são apenas escolhas aleatórias, mas comportamentos estratégicos de pessoas inteligentes, aqueles que observam, refletem e agem com precisão, sem deixar pistas? Neste vídeo, você vai descobrir 6 coisas que pessoas inteligentes nunca contam a ninguém, e entender como esses comportamentos silenciosos podem estar presentes na sua própria vida ou na vida das pessoas ao seu redor. Vamos explorar desde segredos internos sobre seus pensamentos mais profundos, até decisões que moldam seus hábitos, relacionamentos e formas de lidar com o mundo, revelando como a inteligência emocional e social se manifesta de maneira quase invisível, mas extremamente poderosa. Você vai perceber que essas atitudes muitas vezes surgem de medos, estratégias e experiências que moldaram cada escolha menos, e ao conhecê-las, você não só vai entender melhor as pessoas ao seu redor, mas também descobrir maneiras de aprimorar sua própria mente, controlar sua narrativa e proteger sua energia. Ao longo do vídeo, vamos detalhar cada uma dessas 6 atitudes, mostrando como elas influenciam o comportamento, evitam conflitos desnecessários e, ao mesmo tempo, potencializam a inteligência emocional de quem as pratica. Prepare-se para enxergar comportamentos que sempre estiveram à vista, mas que poucas pessoas realmente compreendem. E aqui vai o ponto que vai te prender. Essa não é apenas uma lista de curiosidades. São estratégias que qualquer pessoa pode aplicar para melhorar relações, aumentar percepção social e evitar erros comuns que comprometem seu crescimento pessoal. Fique até o fim, porque cada um desses 6 pontos vai revelar não só um segredo sobre os outros, mas também uma reflexão profunda sobre você mesmo, sobre como você lida com a solidão, hábitos, decisões e relacionamentos, e como a inteligência silenciosa se manifesta em cada detalhe do comportamento humano. Antes de continuar, faz algo rápido comigo, e isso muda totalmente sua experiência nesse vídeo. Comenta uma palavra que descreve como você está se sentindo agora. Pode ser cansado, confuso, sozinho, aliviado, ou qualquer outra que venha à mente. Não pensa demais, só escreve o que o corpo está dizendo. Enquanto você digita, o vídeo segue rodando, e esse simples gesto transforma você de espectador em participante da história. E se em algum momento o que eu disser tocar você de verdade, deixa o like e se inscreve, porque isso me mostra que você quer continuar essa conversa até o fim. Sabe aquele instante em que você se pega sozinho, deitado na cama ou sentado no sofá, e percebe que sua cabeça não para de girar? Pensamentos se esbarrando, lembranças que insistem em voltar, ideias que você nem sabe direito de onde vieram, e no fundo, uma sensação de que ninguém poderia realmente entender o que se passa dentro de você. É exatamente aí que entra o primeiro segredo das pessoas inteligentes. Elas guardam certos pensamentos só para si, não por ego, mas porque sabem que algumas ideias têm poder demais para serem compartilhadas. Pode ser aquele medo bobo de falhar, um desejo escondido que parece irracional, ou até uma ambição grande demais para caber numa conversa casual. E não é sobre fingir ou manipular, é mais como ter gavetas invisíveis na mente, onde você coloca o que precisa proteger. Aquela sensação de silêncio pesado, quando você pensa em falar algo, mas decide engolir a palavra. Não porque não possa falar, mas porque entende que o mundo nem sempre está pronto para ouvir certas verdades. Por exemplo, você já percebeu como algumas pessoas que parecem confiantes e racionais na frente dos outros, quando estão sozinhas, têm diálogos internos que seriam capazes de virar um livro inteiro de histórias e sentimentos? Essa inteligência silenciosa se manifesta justamente aí na capacidade de observar, refletir e decidir com cuidado o que dividir e o que deixar guardado. E veja só, isso não é algo distante ou exclusivo de gênios. Acontece com você, comigo, com aquela pessoa que você encontra no metrô todo dia, mas que jamais suspeitaria do que carrega por dentro. A diferença é que algumas pessoas aprenderam a transformar esse silêncio em uma ferramenta poderosa. Eles mantêm controle sobre sua energia, protegem sua mente de interferências externas
e ainda conseguem enxergar padrões que outros simplesmente ignoram. É como se cada pensamento que não é compartilhado estivesse trabalhando a favor deles, preparando-os para decisões mais seguras, relacionamentos mais conscientes e hábitos que realmente fazem diferença. Enquanto você processa isso, talvez já tenha percebido que muitas vezes guardar algo não é esconder por medo ou vergonha, mas uma forma de respeitar sua própria complexidade. É quase poético. O que você mantém em segredo, na verdade, molda a pessoa que você se torna, silenciosamente, de maneira invisível para quem observa de fora. E esse hábito cotidiano, esse silêncio estratégico, naturalmente abre espaço para outro comportamento curioso e igualmente poderoso. Algo que muitas pessoas nem percebem que fazem, mas que muda completamente a forma como se relacionam com o mundo. E aí, já percebeu como algumas escolhas nossas parecem pequenas, quase invisíveis, mas no fundo carregam o peso de decisões que mudam completamente nosso dia, nossa semana, até nossa vida inteira? É justamente aí que entra o segundo segredo das pessoas inteligentes. Elas tomam decisões que ninguém percebe, mas que moldam tudo ao redor delas. Não é sobre ser manipulador ou controlado por ambição. É sobre perceber o impacto real de cada gesto, de cada palavra, e escolher com cuidado, mesmo quando ninguém está olhando. Por exemplo, você já deixou de responder uma mensagem impulsivamente, respirou fundo e só falou o que realmente queria transmitir? Ou já evitou entrar numa briga porque sabia que a explosão momentânea traria consequências desnecessárias? Esses pequenos ajustes silenciosos, feitos em segundos, refletem uma inteligência que observa antes de agir. E isso, sem exagero, muda tudo. E o mais interessante é que essas decisões acontecem todos os dias, nas coisas mais simples. Escolher não discutir com alguém que claramente quer provocar. Optar por um caminho diferente no trabalho só para não alimentar estresse desnecessário. Decidir ouvir mais e falar menos numa conversa difícil. São atitudes quase invisíveis, mas que, acumuladas, constroem o que podemos chamar de autorregulação estratégica. É aquele tipo de comportamento que muita gente vê como natural ou até sorte, mas que é resultado de percepção e prática constante. Observar padrões, avaliar riscos emocionais, antecipar reações de outras pessoas e agir de forma deliberada para não se prejudicar. E sabe o mais fascinante? Essas decisões silenciosas não só protegem quem as pratica, mas também transformam a forma como os outros percebem e interagem com ela. A pessoa que parece calma e controlada em todas as situações não está apenas agindo com polidez, ela está moldando o próprio ambiente emocional, escolhendo onde investir energia, com quem se abrir e quando é hora de recuar. Talvez você já tenha feito isso sem perceber, menos aquele momento em que você evita uma fofoca, ou decide não revelar uma opinião só para não gerar confusão. E olha que curioso, enquanto mantém esse controle, abre espaço para outro comportamento silencioso e poderoso, que poucas pessoas percebem, mas que aumenta ainda mais a inteligência social e emocional de quem pratica. E chega um momento na vida em que você percebe que não é só sobre o que você pensa ou as decisões que toma menos, é sobre a energia que você carrega e escolhe compartilhar com o mundo. Esse é o terceiro segredo silencioso das pessoas inteligentes. Elas protegem sua energia emocional, sem que ninguém perceba. Não é sobre se afastar de todo mundo ou criar muros exagerados, mas sobre entender que nem tudo merece seu tempo, atenção ou emoção. Sabe aquele colega do trabalho que sempre reclama? Ou aquela pessoa que puxa você para dramas desnecessários? Pessoas que sabem disso naturalmente ajustam sua presença, suas respostas, até o tom de voz, de modo que não desperdiçam energia com situações que drenam mais do que acrescentam. E essa proteção não é feita com frieza. Pelo contrário, é extremamente estratégica. É como se cada escolha silenciosa, menos desde recusar um convite que só traz estresse, até não responder imediatamente uma mensagem que poderia te irritar, fosse uma espécie de escudo invisível, mantendo você centrado, produtivo e emocionalmente saudável. É algo que acontece diariamente, nos pequenos detalhes,
a forma como você decide quando falar ou calar, quando se envolver e quando observar, quando se permitir sentir e quando simplesmente deixar passar. E, se reparar bem, isso também afeta a forma como outras pessoas te percebem. Alguém que mantém a própria energia alinhada atrai relações mais equilibradas, evita conflitos desnecessários e consegue focar no que realmente importa. O mais fascinante é que essa prática acontece de forma quase automática para quem desenvolveu essa percepção. Você aprende a sentir, mesmo que inconscientemente, quais situações, conversas ou pensamentos vão consumir mais do que oferecer e começa a selecionar como, quando e com quem compartilhar cada fragmento do seu mundo interior. É uma habilidade que se reflete em todas as áreas da vida, menos no trabalho, nos relacionamentos, nos hábitos diários e que muitas vezes passa despercebida, mas que cria uma base silenciosa de força emocional e inteligência social. Enquanto você percebe isso acontecendo dentro de você, quase sem perceber, surge outro comportamento igualmente silencioso e poderoso, que ninguém comenta, mas que é determinante para o jeito como pessoas inteligentes se movem no mundo, a forma como elas equilibram, o que guardam, o que escolhem mostrar e o que deixam fluir, mantendo sempre controle sobre sua narrativa pessoal, sem precisar explicar nada a ninguém. E é justamente nesse ponto que o próximo segredo começa a se revelar. Você já parou para perceber como algumas pessoas parecem caminhar pelo mundo com uma calma que assusta, como se tivessem descoberto algo que ninguém mais consegue enxergar? Talvez o segredo esteja justamente naquilo que elas não contam a ninguém. Primeiro, existe o silêncio dos pensamentos mais profundos, menos aqueles que ninguém precisa ouvir, mas que moldam toda a percepção que elas têm de si mesmas e do mundo. Guardar certas ideias não é sobre orgulho, é sobre proteger a própria complexidade, organizar a mente e escolher com sabedoria o que revelar ou não. É nesse espaço silencioso que nascem decisões que podem transformar o cotidiano, hábitos que definem o futuro e relações mais conscientes. Depois, vem a forma como elas tomam decisões invisíveis, evitam confrontos desnecessários, escolhem quando falar, quando agir e até quando recuar. Pequenos gestos que parecem banais, mas que acumulados mudam tudo, desde como são percebidas pelos outros até como vivem suas próprias emoções. São atitudes que equilibram percepção e prudência, observação e ação, e que qualquer um pode reconhecer-se, prestar atenção às próprias escolhas silenciosas no dia a dia. E por fim, ao cuidado mais sutil de todos: proteger a própria energia. Pessoas inteligentes aprendem a sentir quais situações, conversas ou pessoas consomem mais do que agregam, e ajustam sua presença, suas respostas e sua atenção de forma quase automática, preservando o equilíbrio emocional e criando um espaço seguro para si mesmas. Tudo isso se conecta: pensamentos guardados, decisões estratégicas, energia protegida menos, cada detalhe invisível. Constrói não só inteligência, mas também liberdade interior. A mensagem mais poderosa disso é simples e profunda: o que você escolhe não contar, o que você decide silenciar e a energia que você protege podem ser mais valiosos do que qualquer palavra dita. Aprender a dominar o próprio silêncio, a própria mente e a própria energia não é apenas uma estratégia de vida, é um caminho para viver com clareza, força e autenticidade em um mundo que constantemente tenta nos drenar. Lembre-se disso: a verdadeira inteligência não se mostra, se sente, se guarda e se vive. Se você percebeu alguma dessas atitudes em você, reflita sobre o que está guardando, escolhendo e protegendo, porque é exatamente aí que mora a força silenciosa que muda tudo. Se você se identificou com algum desses segredos ou percebeu essas atitudes em você, deixa o like agora, porque isso me mostra que você quer continuar essa conversa até o fim. Se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo sobre comportamento humano, hábitos, relacionamentos e tudo que mexe com a nossa mente. E me conta nos comentários, qual tema você quer que eu aborde nos próximos vídeos? Solidão, personalidade, traços psicológicos, hábitos
ou comportamento social. Sua opinião vai ajudar a criar os próximos conteúdos. E antes de ir, dá uma olhada nesse vídeo aqui, indique vídeo relacionado que complementa exatamente o que falamos hoje. E não esquece de clicar no card da playlist Indique Playlist para conferir todos os conteúdos sobre psicologia do comportamento humano e continuar explorando essas ideias que podem transformar a forma como você pensa, sente e age.